Irmãos, leitura bíblica, palavra do nosso Deus, em Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, irmãos, leremos do versículo 1 ao versículo 8. Nós vamos iniciar uma série de exposições aqui na Epístola de Tiago, e eu peço então que os irmãos desde já leiam esta epístola em casa, gastem tempo lendo, enfatizando palavras, né? Se possível, adquirindo algum recurso, tendo uma Bíblia de estudo, vai auxiliar você na compreensão desta carta maravilhosa, uma carta extremamente prática e muito importante para a vida da Igreja de Cristo. Nesta noite, nós pregaremos no primeiro capítulo, do versículo 1 ao versículo 8. E assim nos diz a palavra do nosso Deus, sua palavra santa, inspirada e infalível. Diz assim o Senhor: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, por meio da sua santa e infalível palavra, que Ele nos edifique nesta hora. Vamos orar ao nosso Deus, suplicando a sua iluminação sobre nós neste momento. Ore comigo nesse momento, baixe sua cabeça e vamos falar com Deus nesta oportunidade. Santíssimo Deus, queremos louvar o teu nome e bendizer o Senhor. Te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade aqui na tua santa e bendita presença. Ó Deus, que tempo precioso para a nossa alma e para a nossa vida. É a comunhão que podemos desfrutar na adoração com o Senhor através da mediação de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ó Deus Santo, que Tu tragas sobre nós a iluminação do Teu Espírito, para que possamos entender, ó Deus, a Tua palavra, para que esta verdade adentre a nossa alma e produza em nós um povo sábio, um povo santo, um povo de fé no Senhor. Toma a Tua igreja amada nas Tuas mãos e edifica Teu precioso rebanho nesta hora. Ó Deus, oramos e suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Meus irmãos, esta epístola foi escrita por Tiago. Tiago, irmão do Senhor Jesus. Na leitura dos evangelhos, nós encontramos muitos Tiagos. E quando lemos esta epístola, ficamos a nos questionar: a qual dos Tiagos escreveu esta carta? Quem é o seu autor?
O autor aqui, ainda que ele não seja identificado na sua escrita como o irmão do Senhor, porque ele começa dizendo Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, de fato, aponta para o próprio Tiago, irmão do Senhor. Ele no início não havia crido no Senhor Jesus Cristo, ele havia resistido em Jesus, isso você pode perceber lá em João, no capítulo 7, mas tempos depois, após a ressurreição do Senhor, nós encontramos uma referência do apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, dizendo que o Senhor Jesus Cristo apareceu para Tiago, e possivelmente esse é o momento da sua conversão, o momento da virada na sua vida. Este homem passa a estar todos os dias em oração com os apóstolos no templo e se torna uma forte liderança no meio da igreja de Cristo. Nós encontramos este mesmo Tiago liderando o primeiro concílio da igreja do Senhor, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Ele então escreve esta epístola, o que parece ser a mais antiga do Novo Testamento, por volta ali do início da década de 40 depois de Cristo. E ele escreve esta carta com a finalidade de fortalecer os crentes da dispersão, crentes judeus que estavam dispersos por todo o Império Romano e que estavam passando por fortes tribulações. E Tiago, então, escreve esta carta, então, para encorajar esses cristãos judeus a se manterem firmes na presença do Senhor, a terem sabedoria na provação em meio às lutas e às adversidades que eles sofriam naquele primeiro momento, naquele primeiro século. Todos nós sabemos que a igreja do Senhor, ela foi profundamente marcada por momentos de adversidades, por momentos de provações, e essa é exatamente a circunstância que esta igreja está passando. Nós não sabemos a natureza aqui da provação. Tiago nos dá indícios de que a igreja estava sofrendo forte oposição por parte dos ricos, dos mais ricos daquela época, né, que estavam de alguma forma cometendo algum tipo de injustiça social, mas haviam outros problemas que a igreja estava passando, não só problemas específicos de provações, mas a própria postura como a igreja estava lidando com a provação. É possível que a igreja não estivesse sabendo como viver ou como lidar com essas adversidades e com esses problemas. Havia também mundanismo dentro da igreja, e por isso então Tiago escreve não só para encorajar a igreja a lidar com as adversidades e com as provações, mas a mostrar como esta igreja deveria se portar diante de Deus. Posturas éticas diante do Senhor eram necessárias para que este povo pudesse viver de maneira agradável na presença do Senhor. Portanto, Tiago, ele escreve esta carta para que ela servisse às necessidades do povo de Deus que estava disperso. Então, ela era uma carta circular, né, a todos os judeus que estavam espalhados, judeus cristãos convertidos a Cristo, que estavam espalhados pelo Império Romano. E é interessante, meus irmãos, observarmos aqui no versículo 1 a humildade de Tiago ao se declarar servo e, ao mesmo tempo, reconhecer a glória e a majestade de Cristo. Veja que ele está aqui reconhecendo a própria divindade do Senhor Jesus, porque ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Né? Ele não fala assim, Tiago, servo de Deus e do meu irmão Jesus, né? Mas ele se dirige ao seu próprio irmão como seu Senhor. Não é mais aquele que está na sua dúvida, né? Ele estava ali se questionando,
quem era esse? Se de fato era o próprio Cristo? Não. Agora ele tem plena convicção de que Jesus Cristo, aquele com quem ele cresceu, talvez ele dormiu em casa, né? Comeu na mesma mesa, recebeu as mesmas instruções por parte dos seus pais. Agora ele se dirige não como o seu mero irmão, mas como o seu Senhor. Ele reconhece a glória do Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes o nosso problema é por falta de reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo, da divindade e do poder do nosso Senhor, aquele a quem servimos, a quem adoramos e a quem amamos. Tiago dormiu, talvez na mesma cama, comeu junto com o Senhor ali à mesa com seus pais, mas agora ele reconhece que este Jesus é o Cristo de Deus, é o Senhor, é o seu Kyrios, é o seu governador, é o Senhor da sua vida e governa absolutamente sobre toda a sua existência. Sua vida agora é governada pela fé em Jesus Cristo. E agora, como líder da igreja primitiva daqueles dias, ele escreve ao rebanho de Jesus, aqueles convertidos judeus, espalhados por conta da perseguição. E agora ele escreve a esses como eles deveriam se portar em meio às provações. Por isso que do versículo 2 até o versículo 18, ele está falando como a igreja deveria se portar em meio às provações, em meio aos dilemas e às adversidades da vida. E nesta noite eu gostaria de convidar você a pensar no seguinte tema: lidando com as provações da vida. Lidando com as provações da vida. Como lidar com as provações? Em primeiro lugar, com alegria perseverante. É o primeiro ponto que eu destaco. Do versículo 2 ao versículo 4, nós identificamos Tiago convocando os seus leitores a se alegrarem em meio às provações. Veja que ele começa dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, ou talvez uma tradução melhor, ou uma outra tradução possível seria: tende por motivo de grande alegria. Uma alegria que não é mera alegria, mas uma alegria que é grande. Considerem, é o que ele está falando aí, quando ele diz tende por motivo, considerem de toda alegria ou de grande alegria o passardes por várias provações. As provações, elas não servem apenas não servem ao propósito, no seu caso, ao propósito de derrubar você, de arrancar você da presença de Deus, mas as provações servem ao propósito do amadurecimento e do aperfeiçoamento da sua própria fé. Este é o raciocínio que Tiago está tentando trazer aqui nesta passagem. Veja que ele diz: tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Por quê? Porque sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produzirá perseverança, e a perseverança produzirá maturidade. É por isso que você deve se alegrar, porque a provação, ela produz um coração resistente, um coração firme, um coração irremovível, um coração firme na presença do Senhor. Mas esse coração paciente e perseverante produzirá maturidade na presença do nosso Deus. É interessante porque a alegria aqui não é alegria necessariamente no problema em si. Não é se alegrar porque você está passando por um problema e eu me alegro por causa do problema, né? Isso não se trata de masoquismo aqui na passagem, né? A nossa alegria é alegria sempre no Senhor. Jay Adams defende alegria
dizendo o seguinte: a palavra alegria se refere a uma profunda atitude e confiança em relação à vida, que somente o cristão que sabe que Deus é soberano pode ter. Tal alegria não depende de situações favoráveis da vida, tendo Jesus vindo a fim de que nossa alegria seja completa. Dois fatores são claros. Primeiro, esta alegria não pode ser conseguida a parte de Cristo. E segundo, esta alegria é conseguida através de Cristo. Ela não pode ser conseguida à parte e ela só pode ser conseguida em Cristo, porque uma grande alegria reflete uma atitude em meio às provações e em meio aos dilemas desta existência. Por isso que a nossa postura, como diz o apóstolo Paulo, é uma postura de contentamento, de plena satisfação em Cristo, porque Ele é a nossa vitória. No texto que foi lido aqui pelo presbítero Márcio, no capítulo 12, de 2 aos Coríntios, é muito interessante, porque Paulo se viu com um espinho na carne. Ele havia obtido uma grande revelação do Senhor, ele foi elevado ao terceiro céu, e ele viu coisas que ele não podia declarar, coisas tremendas. Aqui eu não consigo imaginar o que o apóstolo Paulo viu, mas é dito que ele foi aos céus, e ele viu coisas inimagináveis. E para que ele não se ensoberbecesse, foi posto um espinho na sua carne. Não sabemos o que era esse espinho, se era uma enfermidade, não sabemos se era um demônio que o atormentava dia e noite, ou se eram seus opositores, mas sabemos que o apóstolo Paulo era atormentado por um espinho na carne. De maneira que ele orou 3 vezes ao Senhor para que Deus removesse da sua carne esse espinho. E qual foi a resposta de Deus para ele? Basta, Paulo, a minha graça é suficiente para você. A minha graça te basta. Deus não iria tirar o espinho na carne. Mas o espinho na carne servia ao propósito de preservar o coração do apóstolo sempre humilde e sempre contente na presença do Senhor. De tal maneira que ele escreve o seguinte, a partir do versículo 9: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Observe, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. São as palavras do apóstolo Paulo. Quantas vezes as provações batem à nossa porta e nós não sabemos como lidar com elas. A nossa postura é uma postura de insatisfação, de murmuração e de descontentamento. Quantas vezes as lutas chegam à sua vida e a sua reação é a reação de alguém insatisfeito, de alguém que vive triste o tempo todo, como se Deus estivesse fora do controle, ou como se as circunstâncias que estão acontecendo com você, como se Deus não soubesse, como se Deus estivesse alheio, como se Deus fosse aquele ser distante, sem saber absolutamente o que está acontecendo, ou até mesmo sem o controle e o governo das coisas. Quantas vezes a nossa reação é de alguém que está emburrado o tempo todo, porque nós achamos que Deus não é justo ao permitir, ou até mesmo nos conduzir a situações difíceis. Não é justo, Senhor. Logo comigo.
Logo eu, servo fiel, homem dedicado, mulher consagrada, por que eu? Por que não o ímpio? Por que não aquele que tem uma vida tão podre diante do Senhor? Porque o Senhor permite que exatamente eu, servo fiel, homem dedicado e consagrado a Ti, viva, experimente um momento tão duro e tão difícil. São momentos de enfermidade, são momentos de crise financeira, são momentos de oposição no trabalho, são momentos difíceis na família, envolvendo o casamento, envolvendo a educação de filhos, envolvendo escola, em tantas outras coisas. Nós nos questionamos, por que, Senhor? Por quê? Tiago está deixando muito claro, você deve ter motivo de satisfação e de contentamento ao saber que as provações, elas servem ao propósito de provar a sua fé, de burilar o seu caráter. Veja que, aqui na passagem que nós estamos lendo, Paulo usa duas palavras aí para provação. No versículo 2, ele fala assim, tende o motivo de toda alegria o passardes por várias provações, ou seja, uma multiforme, uma variedade de provações. Não é só uma provação, mas uma variedade de provações. É o que ele está falando aqui. Provação, no versículo 2, tem uma conotação mais ampla, uma conotação de sermos experimentados, de sermos tentados e de sermos provados. Mas a palavra que ele usa aqui no versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé é uma outra palavra. E esta palavra, ela implica aqui um teste que leva você à aprovação. Ou seja, é aquele tipo de provação que tem como finalidade provar o valor de uma vida. O metal, por exemplo, quando é posto no caldeirão, né, com temperaturas altíssimas, qual é a finalidade? A finalidade é a depuração, é tirar todas as impurezas. Quanto mais fogo, quanto mais quente, mais puro o ouro fica, mais puro o metal fica. Então este é o propósito aqui, quando Tiago diz, sabendo que a provação da vossa fé é esta provação que contempla, que visa aprovar você, meu irmão. Quando Deus coloca você no moinho dele, quando Deus te quebra, quando Deus te moe, é porque Ele está extraindo de você o melhor. Ele está depurando você. Ele está purificando o seu caráter. Ele está aperfeiçoando a sua fé. Este é o propósito de Deus. Ele não só expõe você à aprovação, mas Ele prova com uma finalidade definida. Quando nós falamos de dor e de sofrimento, as pessoas logo questionam a vontade de Deus, questionam a bondade de Deus. Mas será que Deus é Deus mesmo? Como é possível existir um Deus justo e bom e permitir que tantas coisas ruins acontecem nesta vida? As coisas difíceis da vida têm um propósito na vida do povo de Deus. E o propósito de Deus é a paciência do seu povo e o amadurecimento do seu próprio povo. Veja aí que ele diz que a aprovação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança ou paciência. Não no sentido de paciência, de ser aquela pessoa que é paciente, que é longânima, né? Que sabe lidar com as relações. Mas paciência aqui tem a ver com a capacidade de suportar as adversidades externas, os problemas externos da vida. É alguém que aguenta o baque, né? Às vezes a gente brinca assim e fala assim, não, fulano aguenta, pode fazer que ele aguenta, ele tem costas largas, né? Essa é a ideia de que a pessoa aqui, ela não só é paciente no sentido de suportar a outra pessoa, mas ela é paciente no sentido de suportar as provações. Então é isso que Deus está fazendo com que você seja uma pessoa paciente. Mas ele diz, ora, a paciência deve ser ação completa, como uma recuperação cirúrgica, e você precisa cumprir o tempo exato
para que você esteja em condições de levar uma vida normal. É o que ele está dizendo aqui. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Para que vocês sejam plenos, para que vocês sejam maduros. Esta é a ideia do texto. Deus quer tirar você da infantilidade. Deus quer livrar você da infantilidade cristã. Deus quer tirar você do leite e quer dar alimento sólido para você. E para isso, muitas vezes, Ele vai se valer pedagogicamente das provações desta vida, para que você seja um crente de caráter, um crente maduro, pleno na presença de Deus. Como você tem lidado com as provações? Você tem reclamado? Você tem murmurado? Tem sido motivo para que você se torne ainda mais um crente murmurador, um crente descontente com a vida? Como você tem lidado? Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E o propósito dele é fazer com que você seja mais parecido com Cristo. E para que você seja mais parecido com Cristo, você estará no moinho dele, você estará na caldeira dele, vivenciando a temperatura exata de Deus, para que ele depure você e torne você um crente mais semelhante a Jesus Cristo, seu Filho amado. Como lidar com as provações? Em segundo lugar, com uma busca constante. Em primeiro lugar, com uma alegria perseverante. E em segundo lugar, com uma busca constante. Dê uma olhada no versículo 5. A passagem diz assim: se porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Meus irmãos, se a gente tivesse aqui todos a facilidade de lermos esta passagem no grego, a gente poderia perceber aqui a riqueza da produção literária de Tiago. Tiago, ele é muito rico na maneira como ele escreve esta passagem. Porque se você der uma olhada, no versículo 3, ele fala sobre provação e termina com a palavra perseverança. E inicia o versículo 4 agora falando sobre perseverança. A perseverança deve ter ação completa. No versículo 4, ele termina dizendo que o propósito de tudo isso é para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Esse é o propósito. Para que vocês não sejam deficientes, ou para que vocês não tenham necessidade de absolutamente nada. Para que o caráter de vocês seja pleno e completo. Mas ele começa no versículo 5 dizendo: se porém algum de vós necessita, a palavra aqui grega necessita é a mesma palavra em nada deficientes. Ou seja, o propósito da provação é tornar você um crente maduro. Mas se você não tem essa maturidade, se você necessita, se você é um crente necessitado, e por isso você reconhece a tua inabilidade de lidar com as provações da vida, qual é o conselho? Qual é a ordem? A ordem desse pastor. A ordem desse pastor é que você deve buscar a Deus em oração. E ele fala aqui que não é só buscar pontualmente, mas é buscar continuamente. Essa é a ideia do tempo verbal aí. Peça a Deus. Peça continuamente a Deus. Então, o crente que passa por provações, ele deve ser um crente de oração constante. Você não vencerá as adversidades da vida se você não estiver de joelhos. Você não vencerá as tribulações desta vida. Você não escalará esta montanha de problemas confiando nas tuas próprias forças.
confiando na tua própria suficiência, pensando que você é suficiente para lidar com isso tudo. Não. Nós escalaremos as montanhas das adversidades de joelhos na presença do Senhor, clamando por algo específico. Não é só orar. Não é só orar, porque muitas vezes nós oramos: Deus, livra-me, Deus, salva-me, Deus, opera, faça. Vejam, irmãos, percebam algo muito interessante. Nossas orações nem sempre nos livrarão dos problemas, mas nos capacitará a vivermos sabiamente em meio a eles. Isso porque em muitos momentos oramos e oramos, porém as adversidades persistirão, a dor continuará, a crise permanecerá e a tentação não dará trégua. Mas Deus nos dará graça para resistirmos tudo isso. Esse é o propósito deste contraste que Tiago está fazendo aqui entre um crente que necessita, em meio às provações da força de Deus, e agora com a sua ordem. Qual é a ordem? Peça sabedoria a Deus. É isso que nós devemos buscar constantemente. Sabedoria, meus irmãos. A capacidade de Deus para lidarmos com todas as provações desta vida. É interessante porque Tiago, ele está recorrendo aqui a um ensino que é muito comum no Antigo Testamento. Por exemplo, se você fizer uma leitura de Provérbios, você vai perceber o tempo todo o autor de Provérbios falando da necessidade de sermos sábios. E falando que Deus é a fonte da sabedoria. Em Provérbios 2:6, Salomão diz que o Senhor é quem dá sabedoria. Deus é a fonte de toda a sabedoria, porque ela lhe pertence. Ele é a fonte de toda a sabedoria. E é por isso que Tiago aqui nos exorta a clamarmos a Deus por sabedoria. Sendo este o ensino do Antigo Testamento, de que o crente deve ser um crente sábio na presença de Deus. Se Deus é a fonte de todo saber, se Cristo é a sabedoria personificada, encarnada de Deus, devemos recorrer a Ele todos os dias da nossa vida, para que saibamos lidar com os mais diversos problemas da nossa vida. Mas o que significa sabedoria na Bíblia? Qual é o sentido de sabedoria? Sabedoria é capacidade intelectual, é ter uma mente aguçada intelectualmente? Não. Sabedoria é a capacidade de tornar o conhecimento de Deus em prática. É praticar o que sabemos, é viver o que conhecemos de Deus, é viver o que aprendemos à luz da palavra de Deus, é traduzirmos este conhecimento nos nossos problemas conjugais, é traduzirmos esses problemas quando lidamos com a dor, é traduzirmos esses ensinamentos quando lidamos com a perseguição e com a oposição, é colocarmos em prática toda a Escritura, toda a palavra de Deus, é pensarmos biblicamente antes de agirmos, antes de fazermos qualquer coisa. Quantas vezes agimos no impulso? Quantas vezes falamos sem pensar? Uma palavrinha que você fala no casamento pode gerar semanas de crise conjugal. Uma resposta impensada sua pode gerar uma crise tremenda na sua vida conjugal. Um probleminha que você não consegue resolver com seu filho pode ser uma dor de cabeça para o resto da sua vida. Ou uma postura incorreta no trabalho, uma falha, pode custar o teu emprego. O que nós precisamos dessa vida, meus irmãos? Nós não precisamos só de milagres.
Nós não precisamos nos ver apenas livre dos problemas. Nós precisamos de sabedoria em meio aos problemas. Deixa eu falar uma coisa para você, nem sempre Deus vai livrar você do problema. Nem sempre Ele vai livrar. Nem sempre Ele vai atender uma oração que pede por uma cura, por exemplo. Ele não ouviu o apóstolo Paulo. Nem sempre. Deus vai ouvir uma oração que suplica por solução de um problema imediatamente. Não. Mas Deus ouvirá uma oração que pede por sabedoria. Deus ouvirá uma oração que clama por sabedoria prática, pela capacidade de lidar com as circunstâncias desta vida. Você sabe por quê? Porque Deus tem prazer em doar sabedoria. Deus tem prazer em atender um pedido por sabedoria. É isso que Tiago está dizendo aqui. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. A palavra liberalmente aqui significa dar com sinceridade, com intenção sincera, que não é uma intenção dividida. Deus não é aquele que, quando você pede, ele fica assim pensando: será mesmo que eu deveria fazer isso? Será que eu deveria doar? Você já passou por essa experiência de um filho pedir uma coisa para você, aí você fica pensando: será mesmo? Vai ser bom dar isso para ele? E você fica na dúvida? Ou você dá com um coração pesaroso? Você faz uma coisa, mas não era aquilo que você queria fazer. Você fez, mas não era exatamente o que você gostaria de fazer. Deus doa com sinceridade. Deus doa com prazer, com simplicidade. Ele não apenas é generoso, ele tem a intenção, ele é intencional. Ele tem a intenção sincera e indivisa de abençoar o seu povo. Né? Então aqui nós somos encorajados a pedir, pois somos lembrados a quem pedimos. Ele é o Deus que tem prazer em dar e dar de forma abundante. Então, veja que aqui o texto está não só enfatizando a generosidade, mas muito mais a intenção. Deus tem prazer em doar. Esse é o foco e é a ideia central do texto. Ele não só é um Deus pródigo, ele é um Deus que tem prazer em fazer o que faz quando um filho pede, quando um filho clama. Lembra quando o Senhor Jesus Cristo disse: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai, buscai e achareis. Né? É o que o Senhor Jesus falou e ensinou. E é bem provável que Tiago tivesse em mente o ensino do Senhor Jesus Cristo. Do prazer de um pai. Qual é o pai que o filho lhe pede um pão e lhe dá uma pedra? Ou um escorpião? Deus doa com generosidade, e não apenas doa com generosidade, ele doa com prazer. Com prazer. Peça a Deus. Se você é um crente que precisa de sabedoria, peça a Deus. Se você sente assim, que as tuas palavras, que os teus pensamentos... Meu irmão, às vezes você pode pensar assim: pastor, eu sou um homem de poucas palavras, então eu não tenho esse problema. Eu sou um homem de poucas palavras, eu sou uma mulher que fala pouco. Isso não é sabedoria. Não é sabedoria, o silêncio não é sabedoria. Evitar uma intriga, uma briga no casamento, ficando apenas quieto, isso não é sabedoria. Sabedoria é a capacidade de solucionar os problemas, é a capacidade de administrar, é a capacidade de pedir perdão, é a capacidade de perdoar quando se erra, quando se falha, quando se tem consciência. Isto é sabedoria, e nós precisamos todos os dias de sabedoria em todos os momentos da nossa vida. Eu li uma história muito interessante do pastor Warren Wiersbe, e ele conta sobre sua secretária,
que estava passando por provações difíceis e ela teve um derrame e seu marido ficou cego. E parece que a vida do marido duraria pouco tempo. Estava enfermo e a sua enfermidade era para a morte. Ela vivenciando um derrame, ele uma cegueira e com uma situação muito mais trágica do que a dela. E esta mulher se viu numa situação muito difícil. Um domingo ela esteve na igreja, foi para a igreja adorar o Senhor, e o pastor então se aproximou dela e a assegurou de que estava orando por ela. E ela o assustou, perguntando o seguinte: o que você está pedindo a Deus para fazer? Ele respondeu: eu estou pedindo a Deus para ajudá-la e fortalecê-la. Ela então respondeu: eu aprecio isso. E disse: mas ore sobre mais uma coisa. Ore para que eu tenha a sabedoria de não desperdiçar tudo isso. Ore para que eu tenha a sabedoria de não desperdiçar tudo isso. O pastor sabia o significado do pedido daquela mulher. Tiago 1,5. É o que ela queria: sabedoria para lidar com o derrame, sabedoria para lidar com a cegueira do seu marido, sabedoria para lidar com aquelas provações que não eram motivos para o descontentamento e a insatisfação do coração, mas para a consciência de que Deus governa todas as coisas e de que tudo nós podemos em Cristo, porque Ele é quem nos capacita a viver e a superar todas as lutas desta existência. Ore, busque constantemente a Deus, pedindo por sabedoria e pela capacidade de suportar todas as lutas. Por quê? Porque o texto responde: Deus é aquele que responde às nossas orações. Ele é quem nos dá, Ele é quem nos concede. Mas algo interessante: Ele não joga na sua cara quando você pede. Ele não lança impropérios, né? Nada lhe impropera, né? É o que diz aí o finalzinho, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Improperar aqui significa aquela postura de você atender, mas você falar assim: olha, é a segunda vez que eu estou fazendo isso, viu? Não tem próxima vez. Ou então, quando você doa e você fala assim: olha, eu vou fazer isso, mas você não merece. Você não merece o que eu estou fazendo por você. Você merecia passar por lutas, você merecia passar por provações, mas eu vou fazer. Às vezes, nós queremos enaltecer a nossa generosidade quando os nossos filhos nos pedem, mas fazemos questão de ressaltar a falha deles e de dizer: olha, você não merece, viu? Mas eu vou fazer isso por você. Deus não é assim. Deus não é assim. Deus não lança na sua cara. Ele dá com sinceridade. E Ele dá porque Ele tem prazer em doar para o seu povo. Mas a gente aprende, em último lugar aqui, como lidar com as provações. Com uma oração confiante. Primeiro, com uma alegria perseverante. Segundo, com uma busca constante. E terceiro, com uma oração confiante. Veja no versículo 6 até o versículo 8. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, ele não está aconselhando, ele não está dando a opção de você fazer uma coisa. Ele está dizendo que isto é uma
ordem, é uma regra, é uma exigência de Deus. Se você necessita, o que você deve fazer é pedir. Se você não é um cristão maduro, o que você tem que fazer é pedir. Se você está passando por provação e não sabe como lidar, o que Tiago está dizendo é: peça sabedoria, porque Deus vai dar sabedoria a você. Mas tem uma outra condição. Assim como Deus é sincero e doa com um coração único e indiviso, você também deve pedir de forma sincera e com um coração indiviso. Você não pode pedir a Deus com o seu juízo. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai doar? Será mesmo que eu mereço? Será que Deus é bom o suficiente para me atender? Ou será que Deus não tem tantos pedidos para atender e vai atender um ser tão insignificante como eu? Não faça essa oração duvidando que Deus pode. Porque duvidar é negar quem Deus é. Ele está se revelando como aquele que tem o prazer de doar, como aquele que tem a satisfação em abençoar o seu povo com sabedoria. Portanto, Tiago está dizendo que um homem que ora diante de Deus com um coração dividido, ou com um coração que discrimina a vontade de Deus, ou que julga a vontade de Deus, ou que fica refletindo o tempo todo se Deus pode ou se Deus faz, Tiago está dizendo: esse homem não vai ter nada de Deus, não vai ter nada do Senhor. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ele não vai alcançar absolutamente nada. Por quê? Porque ele é como as ondas do mar, impelidas de um lado e para o outro. Ele não está falando aqui das grandes ondas que quebram na praia, mas ele está falando da onda que muda com a força do vento. Uma hora está de um lado, outra hora está do outro lado, ela está agitada. Ele está falando de um coração inquieto, de um coração ansioso, de um coração que vive agitado o tempo todo. Você é assim? Você é um crente agitado? Você é um crente ansioso? Um crente que se preocupa o tempo todo com um futuro que você não sabe o que vai acontecer? Você é esse tipo de homem ou esse tipo de mulher que vive uma ansiedade o tempo todo? Querido, Tiago está convidando você a fazer a oração da fé, a orar com base na fé, com base na fé. O próprio Jesus Cristo declarou isso em Mateus 21 em diante, Mateus 21, versículo 21 a 22, quando ele diz: Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Crendo, recebereis. Se você é um crente de fé, se você pedir sabedoria a Deus, Ele vai doar sabedoria a você. Porque Ele não nega. Quando um filho seu, prostrado diante dele, clama por capacidade para viver em sabedoria em meio aos problemas desta vida. Ele termina dizendo assim: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, ou homem de duas almas, homem de duas mentes. Uma hora acredita, outra hora desacredita. Uma hora louva, outra hora se esquece de Deus. Um homem de coração dividido ou de mente dividida não alcançará absolutamente nada de Deus, porque é inconstante em todos os seus caminhos. Sabe qual é a oração que você deve fazer? A oração que nós aprendemos hoje pela manhã. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos, e andarei na tua presença. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças por toda a minha vida. Dispõe-me
no hebraico, é a ideia de um coração único, um coração que não é dividido. A ideia é: conceda-me um coração indiviso, um coração que não é dividido, um coração que não está em frangalhos, um coração que não está preocupado com as coisas da vida e dividido entre confiar no Senhor e focar nas adversidades, no problema. Você lembra de Davi? Davi não olhou para o tamanho de Golias. Davi confiou no Senhor dos exércitos. Ele não focou na grandeza, nas habilidades de Golias, mas ele confiou no Senhor. Você deve confiar em Jesus Cristo, porque Ele é o Davi que venceu o mundo. Ele é o guerreiro que na cruz do Calvário venceu para que você tivesse acesso à presença de Deus e para que, através da mediação dele, as nossas orações fossem atendidas. Como você tem lidado com as provações? Você tem se alegrado persistentemente no Senhor? Você tem buscado constantemente por sabedoria diante de Deus? Você tem orado confiantemente no Senhor? Nós convidamos você nessa noite a se alegrar, a buscar e a orar confiantemente ao Deus que dá com generosidade, mas que dá com intenção, porque é da natureza dele doar e abençoar os seus filhos com a sabedoria e a capacidade para lidar com todos os problemas desta vida. Que Deus nos abençoe, irmãos, hoje e sempre. Amém.